Aqui no Telegram, pastor. Não diga meu nome, por favor. Eu traí meu marido há 2 anos atrás. Misericórdia. E hoje somos casados e crentes. Mas ele não esquece. Ele sempre passa na minha cara o que eu fiz. O que você acha que eu devo fazer? Aguentar isso até o fim? Eu não sei. Ela disse que traiu há 2 anos atrás. Eles não eram evangélicos? Como foi isso aí? E eles não eram casados ou eles já eram casados? Como é isso? Eles já eram casados ou eram só namorados, noivos? Eram já crentes ou não eram crentes? Como é isso aí? Ela só disse não isso entra aqui. nos detalhes. Gente, aí ele fica toda hora passando na cara. Isso. O problema é esse. Na minha opinião, o seu esposo, ele precisa de um acompanhamento. Eles são crentes, Breno? Ela não diz aqui. Pois é, eu preciso dessas informações, sabe, Breno? Porque não dá. Falou que são. Hã? Falou que são, hoje em dia são. Vê ler de novo aí, Breno, pra ver. Hoje somos casados e crentes. É verdade. E são crentes hoje? Pronto. Então, assim, o teu marido precisa de um acompanhamento, tá? Mais de perto. Porque a alma dele... E eram crentes na época, afirmou aqui. Pronto. A alma dele não está curada, a alma dele está doente. Ok? A alma dele está perturbada e inquieta. Porque assim, por que a Bíblia... Olha como Deus é sábio, olha. A Bíblia diz que Deus, Breno, é Deus que odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas o Senhor Jesus disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração do homem. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza... Deus permitiu por causa da dureza de coração do homem. E quando o Senhor Jesus fala sobre isso no Novo Testamento, ele diz assim, olha, o homem não deve deixar a sua esposa se divorciar, nem a mulher o seu marido, a não ser em caso de infidelidade conjugal. A não ser em caso de infidelidade conjugal. Por quê? Porque todas as crises são difíceis de serem superadas, mas consegue se superar. Mas existe uma crise que é mais difícil ainda, é a traição. Porque tem gente que não consegue lidar. Perdoa, mas não consegue lidar com a traição. E o inimigo coloca ali uma brecha, o cara abre uma brecha, o inimigo se impõe de tal forma que toda hora aquilo fica reverberando na mente, a pessoa fica lembrando, toda hora tocando no assunto, toda hora passando na cara, e a vida vira um inferno. É um inferno você conviver com uma pessoa que não consegue virar a página, que não consegue esquecer o passado, e que às vezes no momento em que está todo tranquilo, todo mundo relaxado, às vezes no jantar romântico, às vezes no dia do namorado, às vezes numa noite especial, que a esposa prepara ali um almoço, às vezes veste uma camisola, veste um baby doll, quer ter uma noite especial com o marido, aí quando senta na mesa o cara toca no assunto. Aí a vida vira um inferno. Ele inferniza ele mesmo, ele inferniza a esposa, ele inferniza o casamento, inferniza os filhos, a vida é um inferno. E eu entendo que às vezes fica insuportável da pessoa viver com alguém que fica toda hora passando na cara. Então, se você não consegue superar, é melhor separar. Se você não consegue se curar dessa doença, se você não consegue se curar dessa doença, se você não consegue superar essa situação, se você não consegue virar uma página, deixar de olhar para trás e olhar para frente, é melhor separar. É melhor separar. Porque vai estrangular. Vai chegar um momento em que vai ficar insuportável e vai estrangular a situação. E o inimigo vai se aproveitar dessa crise espiritual e pode até partir para a violência física, porque a violência emocional já existe. Toda hora você está humilhando, toda hora passando na cara. Você é isso, você é aquilo, você me traiu, você... Como foi? E quer saber os detalhes de como foi, onde ele pegou, onde ele tocou, como é que foi, que posição fez. Então, assim, isso é uma doença. Isso é uma doença, isso é uma inquietação e uma perturbação no ser. Uma doença e uma perturbação na alma. Então, ou esse sujeito busca a cura e decide se curar disso, e toma a decisão, não vou mais tocar nesse assunto. Esse assunto morreu, não quero saber, não quero mais tocar nesse assunto. Ele pode ser feliz com a esposa dele. Eles podem ajudar outros casais no futuro. Eles podem ser o suporte para outros casais no futuro. Mas se ele não consegue se curar e dominar isso e deixar de falar nisso, é melhor ele se afastar da esposa, porque é um inferno. De verdade é um inferno. Cabe a ela orar, cabe a ela
conversar com ele e buscar um acompanhamento para ele, entendeu? E cabe a ele aceitar que ele está perturbado, que sua alma está inquieta e que ele precisa esquecer essa situação, ok? Ou ele luta pela família dele e esquece esse machismo, né? Porque isso aí tem a ver também com a cultura do brasileiro, né? Com a cultura do machismo brasileiro, né? O cara pode trair à vontade, as mulheres têm que superar, têm que esquecer, né? O cara passa a vida toda colocando chifre na mulher com 10 mulheres diferentes. No dia que ele leva um chifrezinho, pronto, ele fica doido com um, né? Um ele não aguenta, um ele fica doido. Não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que é a cultura, né? Estou dando um exemplo da cultura do machismo brasileiro. Então, assim, o ideal é esse cidadão ter o acompanhamento de um pastor, de um amigo, de um homem espiritual, né? De alguém que vocês possam abrir o coração de vocês e depois não estar falando da vida de vocês, nem passando em rosto o problema de vocês. Alguém que vocês realmente possam confiar de que a intimidade de vocês vai estar preservada. E essa pessoa, com esse acompanhamento, ajudar ele a vencer isso. E cabe a ele tomar a decisão de não ficar falando, vai adianta, vai falar nisso. 2 anos já que aconteceu. Olha aí, 2 anos, vai completar 5, vai completar 10, vai completar 20 anos. E vai ser igual como um casal que eu encontrei uma vez em Maracanã, já com 60 anos de casado, ainda brigando por uma coisa que aconteceu na juventude. Com 60 anos de casado, ainda lavando roupa, levantando defunto. 60 anos de casado. Então, assim, meu irmão, meu conselho, se cure disso aí, tá? Se cure disso aí, isso aí não é o fim do mundo, você não é menos ser humano, menos homem porque você passou por uma situação dessa, não. Eu me sinto humilhado, eu me sinto assim, você precisa de cura, tá? Porque quando há traição no casamento, o problema não é da pessoa traída, o problema é da pessoa que trai. Às vezes a mulher diz, porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque isso aconteceu comigo. Não, o problema não é você, o problema é o caráter. O problema é a natureza do outro, não é você. O cara pode ser casado com a mulher mais bela, mais linda, mais bonita, mais gostosa. Ele vai trair, porque o problema não está na mulher que ama ele. Ele não queira buscar justificativas para o erro. Eu quero justificar o meu erro olhando para os defeitos e problemas. Não, o erro é seu. Confesse o seu erro. É a diferença entre Davi e Saul. Saul dissimulava. Saul era cínico. Deus falava assim, você errou. Não, não errei. Deus dizia assim, olha, você está errado. Não, Deus está errado, eu estou certo. Saul. Davi não, Davi disse, não, eu errei mesmo, eu sou pecador, eu mereço a morte, o erro é meu. O erro é meu. A culpa não é de ninguém, não, a culpa é minha. Então, assim, às vezes a pessoa traída diz assim, é porque eu estou gorda, é porque eu estou feia, é porque eu não sou carinhosa, é porque eu sou assim, é porque eu sou daquele jeito. Não, o problema não é seu, mulher. O problema não é seu, meu irmão. O problema está na natureza do caráter da pessoa que trai. O problema está relacionado às doenças emocionais na vida da pessoa que trai. Uma pessoa que trai, ela tem um monte de problema que envolve isso. Opressão demoníaca, vício em sexo, vício em pornografia. Existem pessoas que são viciadas em pornografia. Existem homens que traem as mulheres com outros homens. E o cara é homossexual há anos escondendo que é homossexual. Então o problema não está na pessoa traída, o problema está na pessoa que trai. Essa pessoa que trai, ela tem sérios problemas e precisa de ajuda. Então a pessoa traída não precisa estar se martirizando, se culpando porque a culpa foi minha, porque o meu marido me traiu. Você pode ter alguma parcela de responsabilidade. E as crises que envolvem o casamento, né? Às vezes as brechas que os casais dão na vida conjugal, eles às vezes permitem-se e eles dão brechas e o inimigo se aproveita dessas brechas. Mas o problema maior não é a culpa da pessoa traída, é o problema que existe no caráter, na alma da pessoa que trai. A pessoa que trai compulsivamente, ela tem um problema de caráter, ela tem um problema na alma, sofreu um abuso, foi abusada na infância, isso aciona um gatilho de vícios na área sexual. Então existe um monte de coisa que envolve isso, ok?